Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, enquanto o Instagram vai chamando aí a galera, hoje é live de profissional, né? Aquela live que vocês tanto gostam. Já vou pedir para vocês que, se por acaso tiver algum problema no áudio, vocês me avisem, porque esses dias eu recebi um comentário no YouTube falando que as lives estavam muito baixas, né? Mas é porque, como é ao vivo, a gente depende de internet, depende da plataforma aqui do Instagram também, então eu não tenho nem como alterar. Então eu vou pedir a colaboração de vocês para que vocês me ajudem aí, se por acaso a live estiver muito baixa, tá? Ou então vocês não escutarem o doutor, vocês me avisem. Oi, Betânia, que linda! Beijo para você. Oi, Joelma, tudo bem? Gente, vão entrando. Live de hoje é a live que vocês tanto gostam, né? Trouxe mais um cirurgião de cabeça e pescoço para encerrar esse mês de julho, né? Que nós estamos aí no famoso Julho Verde, né? Que esse mês é o mês da conscientização dos cânceres de cabeça e pescoço, né? E para encerrar esse mês de julho, né? Eu convido o Dr. Brian, né? Dr. Brian Guzmão, que ele é cirurgião de cabeça e pescoço, para falar do que? Dos tumores na dona parótida. Enquanto o doutor não entra, vou esperar ele entrar aqui. Eu vou lembrar vocês que essa live ela vai estar disponível aqui no Instagram da Parótida, né? Vai ficar também disponível no Instagram do doutor e eu vou disponibilizar ela amanhã lá no canal do YouTube. Por favor, se inscreva no canal do YouTube. Tem mais de 200 vídeos lá só da dona Parótida, tá, gente? Então aproveita, já deixa sua inscrição, deixa seu like, siga aqui o Instagram da Parótida, né? Enfim, vamos aguardar o doutor entrar. Oi, pessoal! Olha, a dona Antônia na live! Nossa, que linda a dona Antônia na live, ao vivo. Ó, o doutor entrou, vou chamá-lo. Não foi? Não foi. Vamos ver. Doutor, eu não sei por qual motivo eu não tô conseguindo chamar o senhor. O único botãozinho que tá apagado é o seu. Será que é por causa da internet? O único botãozinho que tá apagado para mim não chamar é o seu. Não sei por quê. Nunca aconteceu isso, não. Primeira vez. Aqui, ó. Tô tentando chamá-lo, mas o seu botãozinho está apagado. Será que é alguma configuração do Instagram do senhor? Eu nunca tinha visto isso, então não sei. O senhor não quer me chamar, doutor? Tem um botãozinho aqui, ó, que é um bonequinho. Aqui embaixo, se o senhor apertar, ele vai abrir uma solicitação. Você quer entrar na live? Porque eu não tô conseguindo chamar. Não sei por quê. Nunca aconteceu isso, não. Né? Também acho. Ah! E agora, obrigada. Opa, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Colocar a câmera. Tá tudo sob controle, doutor. A gente tá acostumado. Deixa eu só colocar o carregador aqui, porque na verdade eu tinha tentado entrar pelo computador. Agora, e aí eu acho que pelo computador não vai. Agora eu botei o celular aqui. Deixa só eu conectar então o carregador. Só um minutinho. Fique tranquilo. Tá tudo sob controle. A galera já tá acostumada, o pessoal já sabe, tem essas coisas mesmo. Um dia desse meu celular caiu, eu tava fazendo live, caiu. Eu falei, ih, gente, calma, espera que... Eu espero não cair, né? Mas fica tranquilo. Pronto. Tudo bem? Tudo bom, Vanessa? Boa noite, pessoal. Como vão? Bom, doutor, primeiro de tudo, eu queria agradecer demais a disponibilidade. Eu sempre fico extremamente feliz quando eu consigo parar a vida de um cabeça e pescoço para poder falar de parótida, que é uma coisa que é pouco falada, não tem muita informação, né? E eu, mais do que ninguém, sei na pele o quanto que é difícil, né? Você passar por alguma coisa que não tem muita informação, você não sabe o que é, então a gente fica muito ansioso, muito preocupado. Então eu queria
demais agradecer. Obrigado pelo tempo, pela paciência, por aguentar minha encheção de saco. Nada. Então, assim, doutor, obrigada demais, assim, eu só queria Vanessa, eu que agradecer. agradeço o convite. Eu sou um seguidor do seu trabalho. Eu já falei com você outras vezes, conversei contigo outras Sim. vezes, né? Acho bem legal o trabalho que você faz, essas informações que você busca passar para o pessoal, procurando diferentes profissionais de diferentes áreas. Eu acho muito legal. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje participando da live. Obrigada, doutor. Doutor, olha, como o senhor é novidade aqui na Parótida, né? Que eu espero que volte mais vezes, né? Porque eu já aviso que eu sou uma pessoa extremamente abusada, né? A pessoa tem a boa vontade, assim, de vir aqui trazer informação, eu já falo, não, já volta aqui que eu quero. Como é a primeira vez, se o senhor quiser se apresentar, até mesmo porque às vezes as pessoas procuram, né, algum cirurgião na região, né, e não acham, então pode ficar à vontade, doutor. Pronto, então, boa noite. Meu nome é Brian, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço. Eu atendo em Salvador e atendo na região do Recôncavo Baiano também, né? Então, Santo Antônio de Jesus, Valença, outras cidades, tá? Sou baiano, formado por aqui mesmo, né? Tenho uma vivência grande em cirurgia geral e grande em cirurgia de cabeça e pescoço. Fui preceptor das obras sociais Irmandúcia em Salvador, saí por motivos de logística, que eu me mudei também, foi mais complicado para mim, e assumi o serviço do SUS agora em Santo Antônio de Jesus, por isso que eu tive que optar, né, por sair, pela saída. Não, porque assim as pessoas já conhecem, né? A pessoa, Vanessa, você conhece cirurgião em Goiânia, né? Aí eu falei, gente, eu não sei, eu vou caçar aqui na Parótida, daí eu já procuro. Por isso que eu sempre peço para o pessoal se apresentar, porque assim eu procuro. E a cirurgia de cabeça e pescoço, doutor, é um profissional que é uma especialidade que quase ninguém conhece, né? É pouco também. Então é difícil, né? Tem locais que também não tem, né? O cirurgião, a pessoa às vezes tem que ir lá na outra cidade, né? Buscar o especialista, então é bem difícil. É uma área, Vanessa, tão, assim, de tão pouco conhecimento, que, assim, para que você tenha uma ideia, quando eu entrei na residência de cirurgia geral, eu não pensava em fazer cabeça e pescoço, eu mal sabia que existia cabeça e pescoço. Eu, tipo, só tinha ouvido falar, não conhecia direito. Aí depois que eu comecei a rodar, ainda na cirurgia geral, que eu conheci a especialidade porque eu me apaixonei e resolvi vir. Mas antes eu tinha pouco conhecimento, eu já tinha feito faculdade de medicina, já estava fazendo faculdade de residência de cirurgia geral, né? E eu tinha pouca informação. E, assim, essa falta também de conseguir um profissional, essa dificuldade para conseguir um profissional, eu sinto muito isso na pele, porque como eu sempre trabalhei com SUS, desde a minha residência, formei, continuei trabalhando com SUS, continuo trabalhando com SUS hoje, a gente vê a carência de profissional nessa área, a gente vê a dificuldade do paciente de conseguir uma detecção precoce, de conseguir um tratamento precoce, principalmente, né? Então eu vejo muito isso, eu sinto na pele. Quando chega, né, no senhor, né, doutora, já é às vezes muito avançado, né? Muitas vezes. Até Muitas vezes chegar, está né? avançado. Pela falta de informação e pela falta de acessibilidade, né? Então, por isso que eu reitero mais uma vez, gosto muito do seu trabalho, acompanho o seu trabalho aqui pelas redes sociais, acho muito legal. Obrigada, doutor. Doutor, o que é o raio da parótida? Por que a gente precisa dela para nossa anatomia aqui? Para que ela serve? A parótida, ela é uma glândula salivar, certo? Nós temos no corpo vamos lá, temos as glândulas salivares maiores, que são em número de 6, são 3 pares, nós temos a glândula parótida, que são as maiores glândulas salivares, as glândulas submandibulares e as glândulas sublinguais. São as 3 glândulas, certo? Maiores, 6 no caso. E temos também na boca mais um monte de glândulazinha menor, né? Que são glândulas salivares menores, o nome dela é esse mesmo, que são bem pequenininhas, que pode girar em torno de 600 a 1000. Estão distribuídas por toda a boca, principalmente na região do palato. A parótida, ela produz cerca de 30% da nossa saliva. E a formação da saliva na parótida é uma saliva mais serosa, ela é mais líquida. Ela contém menos enzimas. Então, ela dá um pouquinho da liquidez, né? Da consistência da parótida, de ser mais líquida, né? Porque é uma substância mais serosa. Ela consegue facilitar a nossa digestão do alimento. A gente consegue mastigar e tem uma facilidade de engolir o alimento, né? Por conta dela. Doutor, como é que a gente percebe
que tá alguma coisa errada aqui, né? Porque muitas pessoas perguntam, que você sentia, Vanessa? Quais são os sintomas, né? Porque como é que eu consigo... existe algum tipo de sintoma que o tumor na parótida ele pode causar? Vanessa, depende. Assim, vai depender muito, muito do que é que nós temos na parótida, certo? Porque assim, eu já peguei pacientes que chegaram para mim com uma simples parotidite, um aumento súbito, que aí você percebe que é o aumento da parótida como um todo, né? A parótida, ela fica nessa região aqui pré-auricular e na região infra-auricular. Ela é como se fosse uma pirâmide, pega isso aqui tudo. Ela tem um lobo superficial, né, que fica mais próximo aqui, e tem um lobo profundo que fica por baixo do nervo. O nervo divide a parótida no meio, o nervo facial, que a gente vai falar mais tarde dele. Ela é como se fosse uma pirâmide. E assim, quando você tem um aumento difuso, uma parotidite pode causar isso, e aí a parotidite pode ser por 1 milhão de causas, né? Pode ser infecciosa, pode ser inflamatória, pode ser por doença reumatológica, síndrome de Sjögren mesmo pode causar isso. Você pode ter um aumento bilateral ou unilateral por uma parotidite, uma inflamação na parótida, ela aumenta como um todo. Mas quando a gente vai falar de um tumor propriamente dito, na grande maioria das vezes, é um tumor assintomático. A grande maioria das vezes o tumor é assintomático. 80% dos tumores de parótida, 80 a 85%, são benignos, certo? São geralmente adenoma pleomórfico ou tumor de Warthin, são alguns tipos de tumor benigno. Esses tumores benignos, eles geralmente não dão sintomas. O único sintoma é a nodulação. É uma nodulação que geralmente tem um crescimento relativamente rápido no começo, mas ela vai se estagnar, ela fica parada ali, fica paradinha ali. Bian, mas fica parada e por isso eu posso me despreocupar? Não, você não pode se despreocupar, porque o tumor benigno de parótida, virtualmente qualquer tumor benigno de parótida pode malignizar. O adenoma pleomórfico ele tem uma chance um pouco maior, de cerca de 10% a cada 10 anos, a cada 10, 15 anos, certo? E o tumor de Warthin já é uma coisa mais rara, mas existe uma chance. Então, geralmente, o tumor na parótida ele é cirúrgico. A gente sempre vai optar por fazer uma cirurgia. A não ser que seja só um linfonodo que aumentou, que pode diminuir. Mas o tumor mesmo, ele geralmente é cirúrgico. Então, o tumor benigno, ele é um tumor geralmente regular, um tumor bem delimitado, e ele cresce. Geralmente é uma bola. O tumor benigno, ele é redondo. Ele é redondo. Você sente um caroço redondo na sua parótida. Dependendo do tipo de tumor, pode crescer nas duas parótidas. Eu estou com um paciente agora, está fazendo punção, tudo, mas eu já praticamente dei o diagnóstico para ele, né? Que a epidemiologia batia. Provavelmente um tumor de Warthin, que até 10% pode surgir nas duas parótidas, no meu paciente está com isso. Foi um nódulo que surgiu bilateral, o paciente não tem paralisia facial, não tem nada, não sente dor, não sente nada. A maioria dos tumores, porque a maioria são benignos. Os tumores malignos, aí a gente já tem alguns sintomas que a gente tem que ficar um pouco mais preocupado, que quando o paciente tem, a gente já abre o olho um pouquinho assim, ó, e começa a se preocupar um pouco mais. São eles, paciente que sente dor na tumoração, a gente começa a se preocupar um pouco mais. Uma tumoração que tem um crescimento rápido e não para, ou uma tumoração que há um tempo atrás, ela cresceu, estagnou por muitos anos e agora começou a crescer do nada. Então a gente começa a se preocupar, né, com essas lesões, a gente começa a pensar que pode ter sido um tumor benigno que malignizou. E o principal deles, eu acho que os principais deles, que quando você bate o olho, a gente já olha, já sabe que é maligno, ou então já tem uma chance grande de ser maligno, é quando você tem a paralisia facial, a paralisia facial, que quer dizer o quê? Que o tumor, ele já atingiu o nervo facial e o paciente fica com paralisia. Ele já atingiu o nervo facial, o tumor está destruindo o nervo facial, ou quando o paciente ele tem já uma lesão na pele, o tumor ele está crescendo para fora e está invadindo a pele. Então você vê uma hiperemia importante e muitas vezes você já vê sinal de invasão. Você consegue perceber um padrão infiltrativo na região onde está o tumor, próximo de onde está o tumor. Então você já começa a suspeitar que esse tumor seja maligno por causa disso. É o que chama atenção para a gente. Tumor na parótida geralmente não vai dar emagrecimento, não vai dar febre, não vai dar outros sintomas. Os sintomas são mais esses sintomas locais. Outro sintoma importante também, linfonodomegalia. Você tem um tumor na parótida e está apresentando caroços, né, linfonodos aumentados no pescoço, principalmente nessa região mais alta do pescoço. A gente suspeita também que possa ser um tumor maligno que está fazendo metástase linfonodal.
Ou seja, na verdade, tumores na parótida deles são silenciosos, né, doutor? Porque a grande maioria, eles são benignos, né? E o que aparece mais é o carocinho, né? O carocinho que às vezes sobressalta, às vezes ele também pode passar desapercebido, né? Que às vezes a pessoa nem percebe, ele está muito interno, né? E Na quando a grande dor, maioria das vezes. né? Quando a dor, eu vou fazer uma pergunta muito ingrata, porque o pessoal gosta que eu faça pergunta Pode ingrata. fazer. Eu tive adenoma pleomórfico, doutor. Uhum. Eu eu não sentia uma dor insuportável, mas na reta final, assim, quando ele estava muito grande, começou a ficar uma dor chata. É possível os tumores benignos também causarem dor? Porque quando o médico fala assim, olha, tem dor, é câncer, misericórdia. Aí Não. é que a gente fica mais descabelada ainda. É O possível? benigno ele pode causar dor, ele pode causar dor. E aí a gente vai para duas vertentes. Pode ser uma dor real, às vezes pela expansão, como eu te falei, o benigno ele costuma expandir por um tempo, depois melhora, mas ele pode acabar expandindo. Não quer dizer que porque expandiu de novo não é benigno. Ele pode fazer, assim como o nódulo tireoidiano faz isso daí também, certo? Ele pode expandir. Então, às vezes, nessa expansão do tumor, ele pode causar uma dor por compressão local. Ele pode causar dor também porque ele pode comprimir os ductos da parótida, o ducto de Stensen, por exemplo, que é o ducto principal, mas pode comprimir os ductos da parótida e acumular saliva dentro da parótida, da própria glândula, acabar inchando um pouquinho e levando a uma cialoadenite, que é a inflamação da glândula. Então, eles podem sim causar dor. Né? Não quer dizer que só o maligno causa dor, mas eles podem causar. Só que o que eu vejo também muito no consultório, Vanessa, é às vezes uma dor psicossomática. O paciente que ele sabe que ele tem um nódulo, ele já começa a achar que nódulo é igual a câncer e ele já começa a ficar preocupado e começa a sentir às vezes uma dor psicossomática, que você percebe às vezes pelo próprio exame físico. O paciente fala que dói, dói, dói. Quando você conversa com o paciente que distrai, você consegue fazer o exame físico todo sem o paciente sentir a dor, por exemplo, né? Então, assim, existe também esse grau de dor psicossomática que a gente vai tateando ali no ambulatório. O pessoal já falou, né, eu tive adenoma pleomórfico, também tinha... É que, assim, normalmente, quando a pessoa descobre, tá muito grande, né, doutora? Imagina uma bola ali, né? Acho que, obviamente, deve pressionar ali e machucar, né? Essa é a É, minha teoria, né? Essa é a preocupa, minha teoria. preocupa. Doutor, Até por... o senhor falou dos tumores benignos, né? Que tem o adenoma pleomórfico, né? Tem o tumor de Warthin e os Sim, malignos. Quais o que são os maligno. cânceres? É, Nós temos cerca de 24 a 27 tipos de cânceres que podem atingir a parótida, certo? Os mais comuns, se você for procurar de literatura, o mais comum geralmente vai vir como o carcinoma mucoepidermoide, que pode ser um tumor de baixo ou de alto grau. De alto grau ele é mais perigoso, certo? Temos também o SEC, né, que é o câncer da maioria dos tumores de cabeça e pescoço, é o carcinoma escamocelular, ele pode atingir parótida também. Temos carcinoma adenoide cístico, também pode, que é um tumor também relativamente comum da parótida. Temos um também que é bastante importante, que é o que a gente sempre chama atenção, que é o carcinoma exadenoma pleomórfico. E esse é um tumor que eu gosto muito de chamar atenção, porque esse é um tumor que dava para ter sido prevenido. Esse é um tumor que dá para ter sido prevenido. A gente não tem costume de fazer autoexame da parótida. Na verdade, a gente não tem costume de fazer autoexame de cabeça e pescoço, que é uma coisa simples, né? A gente poderia, palpou o pescoço, abriu a boca, dar uma olhada dentro da boca, gengiva, língua, assoalho de boca. É uma coisa que você fazendo uma vez por semana, se você fizer uma vez por mês, já ajuda muito, a gente já consegue pegar uma detecção precoce. E assim, o exadenoma pleomórfico, o problema dele é justamente isso. É prevenível, a gente pode pegar o paciente com adenoma pleomórfico que descobriu enquanto ainda era benigno, operar esse paciente e conseguir deixar o paciente livre, né, desse tumor. E é um tumor bastante agressivo. A grande maioria dos tumores de parótida malignos, Vanessa, eles são agressivos. A grande maioria deles tem uma mortalidade alta, né? Principalmente quando a gente pega no estágio mais avançado, no estágio que já tem metástase para linfonodo, ou um estágio que já está infiltrando uma área grande, que já vai ser uma cirurgia difícil, que às vezes acaba não conseguindo tirar tudo, né? Tirar todo o tumor. Então, assim, eles têm um prognóstico já meio ruim. O exadenoma pleomórfico mesmo, ele tem um prognóstico terrível. E temos também o pior de todos, que é o anaplásico, que é um tipo de tumor que pode aparecer também na tireoide, que é um tumor
extremamente pouco diferenciado, crescimento muito rápido, metástase muito rápida e muito agressivo também. Mas temos aí, como eu te falei, 20 e tantos tipos de tumores, mas esses aí são os principais. Esses que eu falei são os principais. Adenocarcinoma também pode dar, né, na parótida, dentre outros. O exadenofilmórfico eu também acho um dos piores, assim. Quando ele vem, ele tem uma agressividade absurda. E a doutora Sá falou que os tumores na parótida, o tratamento ele é só cirurgia, né? Não tem chá, não tem pomada, né? Não tem chá, pomada, nada, né? remédio, massagem, nada. Geralmente é cirúrgico. A gente reserva, paciente sim, lógico, se eu tenho uma paciente que eu não tenho condição de fazer uma cirurgia, eu pego uma vozinha que tem 80 e tantos anos, cardiopata, e que às vezes eu não tenho como fazer aquela cirurgia, vai ser complicada para ela, eu posso optar por fazer uma radioterapia. Só que eu vou saber que as chances de cura são bem menores, principalmente a depender do tipo de tumor, né? As chances de cura são menores e ela vai sofrer as consequências da radioterapia também, que a radioterapia não é uma coisa tão simples, né? Ela vai sofrer consequências, inclusive dentro da própria parótida, que vai perder tecido, né? Vai parar um pouco de produzir saliva, outras glândulas, pode afetar o olho, pode afetar várias coisas a radioterapia. Mas assim, é um tipo de tratamento quando você não pode usar a cirurgia, né? Para pelo menos, vamos pelo menos prorrogar aqui, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer. Mas geralmente ele vai acabar sendo cirúrgico. E doutora, a cirurgia da parótida é uma cirurgia que é delicada por causa do bichinho do nervo facial, né? E é uma cirurgia que ela tem... Qualquer cirurgia tem as suas complicações, né? Mas a da parótida, ela tem algumas coisas específicas dela, né? O que pode acontecer de complicação, doutora? Vamos lá. A cirurgia da parótida é uma cirurgia, só para explicar para o pessoal, né? Uma cirurgia que a gente faz uma incisão, que começa aqui na frente da orelha, mais ou menos, na frente do tragus. A gente dá a volta pela orelha, e aí aqui atrás e por trás você pode jogar aqui para baixo, para já avaliar a região dos níveis linfonodais, ou pode jogar um pouquinho para trás, caso você vá fazer uma ressecção um pouco menor, um pouco menos ampla. Caso você vá fazer uma parotidectomia superficial parcial, você vai tirar um pedacinho da parótida, você pode jogar para trás até para esconder um pouco a cicatriz, né? Caso seja uma cirurgia maior, você vai ter que jogar aqui para frente. Nessa incisão, nessa cirurgia, o que pode acontecer? Primeiro, coisas comuns a qualquer cirurgia, né? Pode acontecer complicação anestésica, uma cirurgia com anestesia geral, né? Pode acontecer hematoma, né? Algum sangramento, pode acontecer infecção. Não é muito comum hematoma nem infecção, tá certo? Mas pode acontecer, como em qualquer cirurgia. Outras coisas que podem acontecer, e agora a gente está entrando na parte mais específica da parótida em si. Então, tem uma síndrome, que é uma síndrome chamada síndrome da sudorese gustatória. O que é essa síndrome? É o que o nome fala. Você sente vontade de comer, e aí ao invés de você salivar, né, que é um reflexo que a gente tem, quando a gente vê comida, a gente saliva, ao invés disso você vai ficar suando, e geralmente suando na região onde era a parótida. Porque quando você tirou a parótida, principalmente quando você faz uma parotidectomia parcial e deixa o resto da parótida ali, os nervinhos da pele, eles podem se comunicar com os nervos da parótida, que estão ali por baixo, e fazer essa sudorese gustatória. Ele acaba criando uma comunicação, e aí na hora que vem estímulo para a glândula, acaba estimulando também as glândulas sudoríparas. E tem o suor, certo? Na maioria das vezes não chega a incomodar tanto, mas em algumas pessoas pode ficar bastante tensa. E a gente trata, muitas vezes, passando desodorante antitranspirante, né? É uma forma de tratar, mas uma forma também que a gente pode usar para evitar essa cirurgia é jogar algum retalhozinho. Na maioria das vezes a gente joga algum retalho muscular, né, de músculo esternocleidomastoideo. Na frente, a gente joga bem na frente, em cima de onde ficava o leito da parótida, para evitar o contato dele com a pele. A síndrome de Frey é isso daí. Temos outras síndromes, outras situações que podem acontecer. A principal delas é a paralisia do nervo facial. E aí, eu sempre converso muito com meus pacientes, Vanessa. Porque, assim, de literatura, temos mais ou menos 40% dos pacientes, na literatura, fala que 40% dos pacientes vão evoluir com paralisia. Então, quando eu vou operar meu paciente, eu sou até um pouco sacana, porque eu preparo ele, eu falo, você provavelmente vai evoluir com paralisia, certo? Eu já deixo meu paciente sabendo que ele vai evoluir, tento fazer com que ele não evolua, e graças a Deus, na maioria das vezes ele não evolui.
mas já preparo antes. Por quê? Porque é muito difícil para o paciente. Paralisia facial é muito difícil para o paciente. E a paralisia facial, eu também sempre explico para o meu paciente. Ela pode ser temporária, ela pode ser permanente. A chance de ser permanente é muito baixa, gente. É coisa de até 1 a 2 a 3% no máximo, certo? Das vezes que acontece. Mas pode acontecer. Então, eu tenho que deixar o paciente sabendo disso. Mas na grande maioria das vezes ela é temporária. Agora, é temporária. Tá certo, mas eu operei tem 2 meses e não melhorou. Então, quer dizer que agora já era. Eu vou ficar com a paralisia. Eu falo, não, calma. A paralisia facial, ela pode demorar. E vou dar um exemplo, tem uma doença viral. O paciente nem foi operado, ele pode pegar uma doença viral e fazer uma paralisia de Bell, que é uma paralisia do nervo facial por questão viral, por questão inflamatória infecciosa. Nem foi operada, e a paciente faz. Esses pacientes podem demorar até 9 meses para melhorar. Então, se um paciente que tem uma inflamação do nervo facial por um vírus pode demorar até 9 meses, eu imagino que na nossa parotidectomia, que a gente teve que fazer uma dissecção do nervo facial, principalmente quanto mais extensa a parotidectomia, maior a chance, né, de fazer uma lesão temporária. Então, na minha parotidectomia, o paciente também pode ficar 6 a 9 meses. 50% das vezes, no primeiro mês resolve, mas pode ficar até 6 a 9 meses. E aí entra o papel da fono ou da físio, né, que a gente encaminha para fazer eletroestimulação, para ficar fazendo movimentos que conseguem melhorar e acelerar a melhora dessa nossa paralisia facial, né? Uhum. Mas assim, passado 9 meses, um ano, ele pode ter melhorado em parte e às vezes ficar também algum tipo de sequela, assim como na paralisia de Bell pode acontecer. Ele pode melhorar parcialmente e ficar. Na grande maioria das vezes, se ficar uma sequela, quando ele tem uma melhora parcial, é uma coisa mínima. Uma coisa que o paciente vai, lógico, ele conhece o rosto dele, ele vai perceber, mas que nem sempre as pessoas vão perceber. É a famosa paresia, né? Quando é a temporária, né? A gente chama de paresia. Porque o nome paralisia é um pouco forte, né? E a gente fala, não, é paresia, tenha calma. Não, o doutor falou, eu até preparo meu paciente, muita gente, doutor, quando a gente passa eu mesmo lá, na minha época lá, quando eu passei na consulta antes da cirurgia, que aí o médico joga tudo aquilo, deixa a gente apavorada, mas eu sempre falo, gente, é preciso, porque já pensou, vocês operam, e depois vocês olham ali e fica, vocês vão perguntar, e aí, o que é isso aqui, né? Então, é lógico que eles têm que falar, né, o que pode acontecer, né, ai, mas Vanessa, meu Deus do céu, tem que ser assim, né, doutor? Porque senão, depois que opera, né, a pessoa vai se ver e aí ela percebe que é uma coisa errada, eu acho muito pior mesmo. Então é melhor. Nessa época, Vanessa, é uma brincadeira que eu até faço, né, com o pessoal, que fala que nessa época os pacientes estão se preocupando menos com isso porque estão usando máscara, então, pelo menos o desvio de comissura labial as pessoas não percebem, né? Eles estão com a máscara e ninguém percebe. Aí ajuda. Não, fala assim não. Não, o pessoal tá preocupado sim, doutor, pelo amor de Deus. Não, eu sei, eu tô brincando. É horrível, Deus me perdoe. Não, eu tô brincando. Mas assim, o que é que a gente tem que deixar para o paciente? Eu sempre, eu jogo bem limpo com o paciente, eu explico para eles que metade dos pacientes vão fazer algum tipo de paralisia, mas que ele tem que tentar ficar despreocupado. Tem que tentar ficar despreocupado, porque por mais que demore 1 mês, 2 meses, geralmente com 1 mês, se não melhorou 100%, o paciente já começa a ver algumas coisas melhorando, tipo, um olho que antes não fechava direito, agora já está fechando, o desvio de comissura já está melhor. Então, isso daí, eu falo, se apegue nisso aqui, se você está melhorando, você vai melhorar. Fique tranquilo que demora um pouco, mas vai melhorar. E a gente tem que deixar sempre claro para o paciente o quê? É importante, se a gente está indicando a cirurgia da parótida, é importante porque pode virar um tumor, ou até que não vire um tumor, aquele nódulo ele pode crescer. E como eu falei aqui mais cedo, quanto maior a dissecção que eu precise fazer, quanto maior a cirurgia que eu precisar fazer, maior vai ser a chance de fazer uma paresia. Então, se o paciente não operou, já não quero operar porque eu estou com medo de fazer uma paralisia facial temporária. Ok, não quero operar porque eu prefiro não ficar com isso. Se você não operar hoje, esse nódulo ele não vai sumir, ele não vai melhorar, não existe nenhum tratamento eficaz, certo? Para melhorar ou para diminuir, para tirar esse nódulo. Ele vai continuar aí.
E daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, esse nódulo vai crescer e você vai precisar operar. E a cirurgia vai ser muito mais difícil. Ou esse nódulo pode se diferenciar em um tipo de câncer e a cirurgia também ser muito mais difícil, muito maior e muitas vezes sem intenção curativa ou até com intenção curativa, mas que precise sacrificar o nervo, como numa cirurgia, às vezes por câncer a gente pode precisar sacrificar o nervo. A gente falou, ó, eu tenho que curar, o nervo está no caminho, eu não consigo soltar do nervo e acaba sacrificando. Entendeu? É triste, mas para tratar o câncer a gente tem que fazer de tudo, né? Sim. Ó, gente, eu como paciente que fui, há 100 anos atrás que eu operei, que hoje em dia a medicina, graças a Deus, é mais evoluída, eu não fiquei com paralisia facial, tá? Então vamos se apegar no não fico paralisar faciente. Então vamos se apegar no. Vamos operar, tirar isso de você, né? Que é o porquinho, precisa ir embora. Sim. Mas tem a probabilidade da paralisia, ela é bem. Hoje significativa. Ela é bem baixa. Hoje em dia, Vanessa, a gente às vezes consegue a gente às vezes consegue a monitorização de nervo para o paciente. E aí ele consegue monitorar o nervo facial, e aí durante a cirurgia, toda vez que tiver alguma tração, alguma coisa, o pessoal da monitorização avisa. E aí quando eles avisam, a gente, opa, e já diminui a tração, isso daí diminui a chance também de fazer a paralisia. Que às vezes, alguns anos atrás, não tinha essa facilidade toda, hoje a gente está conseguindo fazer. E doutor, tem uma outra complicação também, que eu acho que esse pessoal... acho que algumas pessoas, acho que assim, eu tive, né? E a maioria das pessoas que eu converso, infelizmente, tem que é uma coisa bem chata, que é a famoso seromo, a fístula salivar, né? Sim. Saliva, né? O seroma, ele pode acontecer em qualquer cirurgia também. Toda cirurgia que eu tiro alguma peça e fica um espaço morto, o corpo às vezes preenche com líquido. O seroma, sabe aquele líquido da feridinha do joelho, quando a gente é criança, que a gente rala o joelho? Pronto, aquele mesmo líquidozinho que sai ali, ele também sai aqui dentro. Só que ele fica preso porque a gente suturou, né? A gente fechou tudo. Então, o seroma, ele pode acontecer. E a fístula salivar também. A fístula salivar, mesmo por mais que a gente amarre tudo direitinho, que a gente cauterize tudo direitinho, pode ficar algum pequeno canalículo aberto. Mas, assim, quem teve ou quem tiver alguma dessas complicações, não precisa se preocupar tanto. Na grande, quando eu falo grande, eu falo praticamente 100% das vezes, a gente consegue reverter isso apenas com medidas clínicas. O corpo vai absorvendo aquilo ali. Caso cresça muito, incomode muito o paciente, você pode fazer uma asepsia e aspirar aquela secreção, né? O ideal é que não fique aspirando sempre, mas você pode, caso aconteça, aspirar e curativo compressivo. Na grande maioria das vezes vai melhorar. Eu já tive paciente também, lógico, né? Todo mundo já teve paciente que teve seroma, que teve, às vezes, alguma fístulazinha salivar, mas ela melhora. Ela melhora, você vai fazendo um curativo, compressivo, vai acompanhando o paciente e que ela vai melhorando. Ela quase sempre vai melhorar sozinha. Uhum. E, doutor, depois que a gente passa aí o pós-operatório, né? Eu sei que é muito relativo isso, mas o pessoal gosta que eu pergunto. Quanto tempo que a pessoa pode viver normal, assim? A vida segue, assim? Quanto tempo, mais ou menos? Vanessa, ó, isso daí vai depender muito. Ingrata, né? O pessoal gosta que eu faça, né? Eu sei que é ingrato. Vai depender muito da vida normal, do que é a vida normal da pessoa. Porque tem gente que tem vida normal, a minha vida normal é mais tranquila. Eu trabalho aqui em home office, eu não pratico esporte. Tem gente que a vida normal já é mais agitada, tem gente que é o esportista mesmo. Tem gente que não quer ir para academia, tem gente que quer ir para academia 2 vezes por dia, né? Então, vai variar de pessoa para pessoa. O que é que eu recomendo com mais força? Principalmente nos primeiros 15 dias, evitar qualquer esforço físico maior, certo? De 15 dias em diante, você já pode começar a fazer com moderação, certo? A atividade do dia a dia, Vanessa, geralmente eu libero no pós-operatório imediato. A paciente às vezes vira para mim e fala, eu posso dirigir? Pode dirigir. Passou o efeito da sedação, tá? Vá para casa, pode, vá para casa com seu parente dirigindo, tudo, mas passou 24, 40, passou 48 horas, tá liberado para dirigir tranquilamente, certo? Paciente me pergunta se ele pode trabalhar. Eu tenho muito paciente que é autônomo. Então, assim, autônomo, eu sei que é complicado para o paciente ficar sem trabalhar. Na cirurgia da parótida,
é uma cirurgia de baixo risco, né? Então, depende do que o paciente trabalha. O paciente fala para mim, eu sou cabeleireiro. Eu, não, tudo bem, beleza. Você consegue ficar uma semana sem trabalhar? Se conseguir ficar uma semana, porque assim, essa primeira semana é uma semana crítica até para cicatrização. Então, quanto menos esforço o paciente fizer, menor a chance de fazer algum hematoma local, menor a chance, inclusive, de fazer um seroma local, né? Porque o esforço ele vai estar ali aumentando a pressão dele e tal, e pode acabar levando a um seroma. E também os cuidados com a cicatriz. Se o paciente ficar fazendo sudorese o tempo todo, ele pode acabar contaminando um pouquinho a cicatriz, por mais que a gente geralmente faça ponto intradérmico, né, que deixe bem fechadinho, mas pode contaminar, pode deixar a cicatriz mais marcada. Então, o que eu peço para o paciente, eu peço, geralmente isso aqui, ó, 15 dias, tenta evitar fazer esforço físico, se você puder. Trabalho, se for uma atividade leve, você está liberado. Ah, eu posso trabalhar quanto tempo? Você trabalha de quê? Ah, eu sou arquiteta, eu trabalho em home office, eu trabalho no meu computador. Eu falo, ó, amanhã, se você quiser acordar e trabalhar, você pode trabalhar, não tem problema. Então, assim, depende muito da pessoa. Uma pessoa que tem uma atividade física mais intensa, né? Aí eu peço 15 dias a um mês até. Pode demorar até um mês para eu falar, porque a gente tem que evitar trauma local. Então, né, depende do que a pessoa falou que a pessoa faz. A gente tem que evitar sudorese o tempo todo. Então, dependendo do local que a pessoa trabalha, às vezes a pessoa trabalha em um lugar que tem um calor extremo. Aí eu trabalho na cozinha de um restaurante. Pô, a cozinha às vezes não tem ventilação, tal. E a gente tem que ver caso a caso. Mas, no geral, é uma recuperação boa, é uma recuperação tranquila. A parte mais chata da recuperação, que pode demorar mais, é quando tem a tal da paralisia, né, da paresia, do nosso nervo facial. E às vezes é um pouquinho chato também a síndrome de Freio, o seroma, mas o mais chato geralmente o nervo facial, porque pode perdurar por mais tempo. Né? Mas na grande maioria das vezes, como é uma cirurgia de baixo risco e é uma cirurgia que não impede o paciente sai andando, falando, comendo, tudo normal depois da cirurgia, a gente consegue liberar precocemente para as atividades do paciente. Isso não quer dizer que vocês têm 3 dias de operada para arrastar móvel, para limpar a Não, casa. isso, exato. O pessoal fala isso para. Ai, Vanessa, a gente vai limpar a casa. Eu acho que é perguntar para o médico. Eu acho que ele não vai te liberar para limpar a casa. Eu sempre falo, ó, não vai fazer nenhum esforço físico. Os primeiros 15 dias evita pegar peso, coisas. Aí a paciente, mas eu posso subir escada? Eu falo, pode, mas você não tem também que ficar subindo e descendo o tempo todo, né? Você sobe, resolve o que quer fazer e fica lá em cima, desce, resolve o que quer fazer e fica lá embaixo. Não vai ficar também fazendo estripulia em casa, né? Às vezes ela quer subir a escada para limpar o vidro. Isso que não é. Aí dificulta. Doutor, não, mas o pessoal tem Mas eu sei, eu sei. cada absurdo. Eu falo, gente, vocês são. Eu recebo a reclamação, geralmente a esposa que vem reclamar do marido, né? Que, olha, eu falei, ele tem que fazer isso, 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 que o homem não consegue ficar parado e tal. Aí eu falei para não fazer nada, ele foi para a roça. Eu olho assim, meu Deus. É complicado, né? É muito. Doutor, depois que passa o pós-operatório, a gente precisa fazer algum tipo de acompanhamento para ver como que tá ou não precisa? Vamos lá, vai depender muito do que foi sua cirurgia, certo? A grande maioria dos tumores de parótida, como eu falei, são benignos. Então, passou o pós-operatório. A gente viu a anatomia patológica, falou que veio com margens livres, né? Que é importante, principalmente no caso do adenoma pleomórfico, porque ele você tem que dar uma margenzinha mesmo. Então, assim, falou que veio com margem livre, é um tumor benigno, que você conseguiu tirar todo, ok, beleza, você vai fazer só o acompanhamento no pós-operatório imediato, aquele momento que o paciente está melhorando, depois que o paciente realmente terminou de melhorar, que na maioria das vezes acontece quando ele traz anatomia patológica, que demora um pouco para sair, né? Você já consegue liberar o paciente, porque é um paciente que não vai precisar tomar nenhum hormônio, é um paciente que você não vai precisar fazer nenhuma medida de exame de sangue para ele, e como era um tumor benigno, não é um paciente que você vai precisar manter rastreio de ultrassom nem nada. Você pode virar para o paciente e falar, ó, tá curado, fique tranquilo, siga a sua vida normal e pronto, certo? Quando a gente tem um tumor maligno da parótida, Vanessa, aí já muda, certo? Por quê? O tumor maligno da parótida, a depender do seu grau, né, do seu grau de malignidade, ele pode requerer a radioterapia. Então, tumores de alto grau geralmente vão requerer a radioterapia. O tumor, principalmente quando é maligno, que muitas vezes você não consegue delimitar ele tão bem delimitado quanto os tumores benignos durante a cirurgia, às vezes ele fica um pouco mal delimitado, pode dar alguma margem comprometida, você pode precisar ou reoperar
ou também irradiar esse paciente, mesmo que seja um tumor de baixo grau. Você pode precisar ter que fazer. Então, vai depender muito do que deu na anatomia patológica. E pacientes, assim, aí vamos lá. Eu peguei um paciente com um tumor maligno, ok? Um carcinoma mucoepidermoide. Independente de se eu fiz ou se eu não fiz a radioterapia nesse paciente, o tumor da parótida ele tem uma particularidade, né? Ele é um acompanhamento que eu, geralmente, opto por fazer com o paciente para o resto da vida. Por quê? Porque na literatura a gente tem vários casos de paciente com recidiva do tumor depois de 15 anos. Então, assim, para outros tumores do corpo, o paciente teve um tumor de cólon, deu 5 anos após a cirurgia, ele às vezes para de acompanhar com o cirurgião, porque 5 anos após é considerado cura. O tumor da parótida não, eu acompanho o paciente. É a mesma coisa que eu faço com o tumor da tireoide. Eu falo, não, ó, nosso acompanhamento aqui agora é para o resto da vida. A gente está casando aqui no consultório, no mínimo uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada ano, você vai me visitar. E eu vou ficar sempre fazendo rastreio naquele paciente, sempre procurando ultrassom, no mínimo ultrassom anual depois de um tempo, no começo é mais precoce, né? Mas depois, no mínimo ultrassom anual, e ficar acompanhando. Por quê? Porque ele pode recidivar tardiamente. O tumor maligno da parótida, ele tem essa chatice, né? A gente consegue... Eu também, né, doutor? Infelizmente, né? É por isso que eu falo, é um tumor grave, né? Faz os exames de sangue, né? Os exames de rotina, inclui um ultrassom da cabeça e pescoço, não custa nada, né? Eu falo, pessoal, os exames da rotina, põe um ultrassom de cabeça e pescoço, não custa nada. Pede lá Maria e lá faz, só para desencadear a consciência. Geralmente, assim, a OMS ela não chega a recomendar nenhum exame de rotina, né, para cabeça e pescoço. Apesar de que, hoje, sabemos que o câncer de cabeça e pescoço está entre os 5 mais prevalentes, né, na população. Mas a OMS não inclui nenhum exame de rotina para segmento, né, para avaliar câncer de cabeça e pescoço. A gente não tem isso como rotina em nada. Ah, não, para a recidiva, sim, entendi. A gente tem um Mas, medo... assim, paciente zero, paciente que não tem nada, qual é a recomendação que é feita? Aqui, inclusive, agora no Júlio Verde, eu tenho feito bastante, até publiquei vídeo e tal. É autoexame, gente. A gente tem que aprender a se autoexaminar, a gente tem que saber conhecer nosso corpo. Então, assim, ó, nada, parei aqui rapidinho, autoexame, sempre que perceber algum caroço diferente, vai precocemente para o seu médico, vai para o clínico, vai para o cirurgião de cabeça e pescoço, para ver o que é que pode ser. Às vezes você tem um linfonodo aumentado, mas é só uma íngua, que é por uma infecção de garganta. Ok, tudo bem. Mas às vezes você acha que é uma íngua, só que você está ali com o linfonodo aumentado, que você passa 15, 20 dias, um mês, 2 meses, não melhorou, e você, tipo, não deve ser nada demais, e deixa para lá. Esse é o perigo. Esse é o perigo. É o paciente que a gente tem que tentar evitar. A gente tem que descobrir precocemente e tem que levar precocemente também para ser avaliado, né? Para que a gente consiga fazer o tratamento precoce. Tratamento precoce para tumores de cabeça e pescoço, alguns tumores a gente consegue até mais de 90% de cura, o tratamento precoce. Até tumor de tireoide, 98%, 99% de cura no tumor inicial. Tumores de parótida também inicial melhora muito a chance de cura, porque muitas vezes a gente já pega avançado. O paciente não percebe, aí já chega quando já tem um nódulo grande, quando já tem linfonodo, então o paciente às vezes deixa para lá. E aí a nossa chance de cura cai, mas quando a gente consegue no estado inicial, melhora muito, muito mesmo. Informação é tudo, né, doutora? É. Tem informação, Uhum. por isso que eu sempre insisto, vai, gente, vamos espalhar a informação de parótida, porque eu sei que, embora seja uma incidência baixa, né, acho que é até por isso que não tem tanta divulgação pela incidência, mas existe, né, doutor? E quando vem, a pessoa se assusta, não sabe o que é parótida, não sabe onde recorrer, onde procurar, o que fazer, né? Doutora, eu vou finalizar com uma pergunta. Se eu não fizer, o pessoal me bate. Eita. E eu sempre, toda live eu tenho que fazer, senão o pessoal... Por que a pessoa desenvolve tumor na parótida? Da onde que sai esse tumor na parótida? Vanessa, olha, ingrata, essa é. Vamos lá. De comprovado, o que a gente tem comprovado que leva a tumor na parótida, praticamente somente a radiação. Paciente que passou por períodos de radiação ionizante, paciente que trabalha, né, com alguma coisa que tem radiação, paciente que trabalha com raio-x, que não usa proteção, tudo,
pode levar. Inclusive, o paciente que trabalha com raio-x, ele tem protetor da tireoide, ele tem protetor do corpo todo, mas ele não tem nada na parótida, né? A gente percebe isso daí, mas acaba passando, ninguém fala nada, mas a percebe, né? radiação, ela Você é. percebe que não tem. A radiação, ela é um fator comprovado. Fora a radiação, a gente não tem uma comprovação científica de que haja influência de etilismo, nem de tabagismo, nem de outras coisas. O tabagismo, não acabar aliviando para o lado do cigarro. O cigarro para o tumor de Warthin. O tumor de Warthin, ele aumenta a prevalência. Então, o tumor de Warthin, que geralmente é um tumor de homens mais velhos, acima de 40 anos, o tabagismo, ele aumenta a prevalência, certo? Mas para os outros tipos de tumor de parótida, ele não mostrou aumentar essa prevalência. A gente, às vezes, tem uma influência genética também pode levar, principalmente dependendo do tipo de tumor. Mas que aumente mesmo, comprovado, hoje, basicamente, só radiação. Ou seja, não tem uma causa, né? É uma loteria ruim. É uma loteria ruim. O pessoal, a primeira coisa se culpa, né? Da onde que sai? O que eu fiz, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu sou Fica nova. procurando alguma coisa, isso. Mas na grande maioria das vezes ele não tem uma causa. Na grande maioria das vezes ele apareceu. Então a gente não tem, o paciente ele não tem que procurar se culpar e procurar ver o que é que ele fez de errado. Ele tem que procurar tratar logo e melhorar logo. Quanto mais precoce o tratamento, né, melhor vai ser a chance de cura do paciente e menores as chances de complicação também. Ainda bem que o senhor falou a palavra acontece, doutor, porque existem alguns médicos que falam azar. Eu falo, meu Deus, o senhor não fala isso, não. Não é Não, azar, não. não. Não é É, azar. Ninguém escolhe não ter saúde, não é jogo, pelo amor de exato. Deus. Simplesmente acontece, né, doutor? Acontece. Não tem o porquê, né? É. Doutor, queria te agradecer. Ai, consegui terminar o tempo certo. Estava aqui preocupado que o Instagram está derrubando as lives, dá 1 hora e derruba. E eu falo muito. Então, se deixar aqui, eu fico 3 horas. Tem bastante coisa que eu queria perguntar, mas infelizmente o Instagram não me deixa. Doutor, obrigada mais uma vez. Eu quero que o senhor volte mais vezes aqui na parótida, porque tem várias coisas que o pessoal sempre pergunta, sempre pede para os médicos virem, né, explicar, né, para o pessoal. Então, queria demais agradecer, obrigada por parar o seu tempo para falar de parótida, que parece uma coisa tão boba, né? Às vezes, o pessoal, faz uma live, mas é muito importante. Eu sempre falo que eu queria ter tido muito essa informação na minha época, que eu teria talvez operado até rápido, antes mesmo dele crescer, né? Então, eu sempre fico muito feliz e agradecida quando o médico para a vida dele entre cirurgia, consulta, plantão, para poder trazer informação aqui. Então, doutor, obrigada. Vanessa, eu que agradeço. E volte mais vezes. Tá certo. Eu que agradeço. Eu sou fã do seu trabalho, eu acompanho. Acho muito legal, acho massa essa sua vontade de passar informação para o pessoal, né? Informação que é muito importante e que é muito importante para a gente que seja divulgada, para que a gente consiga sempre pegar o paciente no estágio inicial. Acho muito legal o seu trabalho e fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês. Me volte mais vezes, por favor. Vou Sim, encher com mais o certeza. saco. Pode encher, pode encher. Eu estou disponível. Tá bom? Obrigada, viu, doutor? Por Tudo de gente, nada. manda tchau pro doutor. Obrigada. Volte mais vezes, doutor. Obrigada. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Boa Tchau, noite. boa noite. Pessoal, a live vai ficar salva aqui. Vocês gostaram, gente? Lindos. Vai ficar salva aqui no Instagram da Parótida, tá? Vou deixar disponível no YouTube só amanhã, tá? Hoje não. Vamos lembrar de deixar o like, vamos começar a seguir o Instagram. Se inscreva no canal, tá? Tumor na Parótida lá no YouTube. Tem mais de 200 vídeos só de parótida, gente. E é isso. Certo, minha gente? Boa noite para vocês, Raquel, Jessi, Neila, Eliane, enfim, eu já vi um monte de meninas aí. Obrigada pelo carinho, obrigada por vocês terem participado ao vivo. E ó, até a próxima. Tchau!